volta na resenha do Rock com Quasar. Acho que agora eu só vou falar um pouquinho mais, porque o efeito da cerveja já tá legal. Tá muito bom. Tá muito bom. Muito gelada. Desce redondo. Olha só, José Maria Ítalo Fritzen falou De Pato Branco. de Pato Branco, falou: compartilhei e marquei algumas pessoas que estavam no Metal Massacre e estão online. Metal Massacre em Pato Branco foi uma festa muito importante para nós também. A gente compartilhou um palco com o Projeto 46. Projeto 46 que vai estar aqui agora. Não sei quando foi que data, em fevereiro, né? Fevereiro? Quando Nesses dias. Nesses dias, não sei quando tá, mas o projeto vai estar aqui. Conheci muita galera legal lá, muita banda importante, conheci galera de Curitiba, daquele Blood Bar, galera aquela banda que teve Necropsia, uma banda muito legal, galera, muito responsa. A gente tocou com eles lá no Sub-Ritual também, Celso Acosta, do nome dele. Também a galera tem uma banda que teve um acidente, que sofreu, cara. Foi um momento estranho, um momento difícil na turnê do Quasar. Cara, deu um vento e caiu o teto de luzes, estrutura de luz, no baterista, e o cara desmaiou. E foi um momento difícil porque o show teve que dar uma parada. Quase foi cancelado. Mas aí a gente conseguiu tocar também e fizemos uma homenagem pro cara, porque o público presente dá uma salva de palmas, uma força pra ele. E o cara ficou bem, né? Por isso que o show continuou. Assim, não tem respeito, se o cara tivesse errado, então eu tava mal, isso ia continuar. Mas o show em Pato Branco foi muito bom. Muita galera muito importante a gente conheceu lá. E abriu as portas, muita gente de Curitiba, botou no braço do quadro, né? Robinho Black Arts. O Robinho! Robinho! Pedala, Robinho! Robinho é um grande amigo da gente. Quando pedalou, acho que ele caiu da bicicleta e enfiou uns ferros na cara. Robinho foi o que fechou aquela data pra gente. Que era fecha, eu falei. Fecha. Espanhol, data. O Robinho é um cara muito legal, grande amigo da gente, amigo pessoal, amigo mesmo, né? Porque é um cara que a gente conhece faz 10 anos. Quando a banda começou, ele estava com a gente. Então, um cara muito legal, sincero. Um saludo pra ele. Um saludo maravilhoso pra mim. E toda a galera do espiritual, mano, tem uma galera que trabalha com a gente faz muito tempo. Cara, a gente viaja junto, BBB festa e amizade. Eles um pouquinho mais que a gente. Eles um pouco mais que a gente, mas é normal. E aqui eu tava vendo os comentários aqui do Facebook aqui do José Maria. Vero Maciel falou que bien que hablas português. Un saludo lá para Asunción del Paraguay presente. Muchas gracias a toda la gente de Asunción que está escuchando. Asunción, la capital de mi querido Paraguay. Asunción Rock City, como dijo Gene Simmons. Porque dice Asunción se convirtió en una capital del rock sudamericano. Tem uma foto muito interessante lá onde o Paul McCartney se encontrou com o Matt Sorum no mesmo hotel, né? Quem diria, né? Que no Paraguai o Matt Sorum ia se encontrar com o Paul McCartney alguma vez. A gente não imaginou isso. Uma coisa incrível, né? Acho que foi o Rock and Roll All Star, tocou no Paraguai, 2, 3 dias depois tocava o Paul McCartney ou vice-versa. Foi mais ou menos assim, né? Fui dirigindo os 2 shows, quase fiquei dormindo dirigindo. Foi uma loucura, foi muito bom. Olha só, o Matheus Lemes também falou: algum dia o Quasar virá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, a gente tocou em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, faz muito tempo. A gente está aqui em Dourados, tinha uma banda chamada Across, muito boa banda, Dourados. Chama Cross, a gente tocou com eles 2 vezes. Skate Festival. A galera, hoje em dia a galera é muito preconceituosa com o negócio de skate e fala que skate é poser. Mas tem que lembrar que o James Hetfield, criador do thrash metal, hoje não podemos ter não, skate. Antigamente não tinha tanta divisões, eu acho que estamos por voltar a isso, né? Acho que o metal
Irmandade, né? Muito mais ainda underground, porque underground é isso. Chama, você gosta de uma banda, você traz a banda. Se você não gosta, você não traz. Quando você vai, aquele vínculo não desaparece nunca. Você pode encontrar o cara 10 anos depois e você se respeita, você aprende muito, até quando dá errado, você mesmo aprende, o outro cara também. Underground é isso, imagina, a gente rodou muito, tem shows muito bons e já até a gente foi tratado que nem estrela de rock às vezes não, mas é assim, é normal e a gente batalha e a gente gosta muito do a gente vai tratado que nem estrela, que bom, né? A gente aproveita. Cara, na Bolívia, cara, foi uma loucura. A gente chegou no aeroporto, os caras filmando quando a gente desceu, cara. A gente não tá acostumado a isso, né? A gente desceu do avião, e de repente a gente olhou, opa, olha, coração, a gente olhou pra cima, né? E o que é isso, cara? Tinha umas 50 pessoas esperando a gente, cara, em Cochabamba, Bolívia. A gente nem sabia que eles conheciam o quadro. A gente achava que eles conheciam, mas a gente não sabia que o quadro ia chegou até La Paz, que o quadro ia chegar até Cochabamba. A gente foi, esse é muito pequeno, Santa Cruz de la Sierra, é uma cidade ainda no Chaco, do Grande Chaco. A gente estava tirando foto em frente à Catedral de Santa Cruz e veio um cara e chegou. Olha, o pessoal do Quadra, né? Vocês são do Quadra? Aí você ficou, a gente não acreditou, cara. A gente dá risada, né? Muito legal. A gente nunca vai chegar, a gente nunca vai se achar por isso, né? Eu não gosto disso. Eu odeio o extremismo. Eu acho que você tem que exigir o que você merece, mas você tem que ser sempre o que você é. E eu conto isso com orgulho pelo nosso trabalho. E com prazer, porque é muito agradável, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade. Porque é muito bom, cara. Você fazer sua música, a galera conhecer você é incrível. Chegar a 2.000 km da cidade, do teu país, vem alguém, você caminhando na rua, você é o fulano, conhece tudo nome, né? Muito simpático. Joia. Olha só, o Lafayette, ele perguntou aqui qual foi a hora que vocês decidiram investir na música própria e ser 100% independente? Desde o início. A gente tocou no primeiro show tocando 10 músicas próprias. Todas elas descartadas, né? A gente começou tocando música própria, porque era outra época. Naquela época não tinha banda cover nem voz. Nem Assunção não tinha banda cover. Se tinha, eu não sei, desculpa. Mas era diferente, era outra época. Agora tem mais público. A gente aprendeu a tocar cada um os nossos instrumentos, né? Fazendo música, compondo. Tinha uma ideia na cabeça e a gente tentava plasmar isso na música. Daí as nossas ideias eram mais do que a gente podia, né? Então cada vez a gente se exigia mais. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Cada um ficava puxando o pé de cada um. Eu lembro, ele me xingava muito porque eu não sabia fazer solo de guitarra. Ele me xingava. Eu não conseguia tocar o Captain Death do Metallica, né? Mas a gente queria praticar essa música, né? Claro, né? Daí eu falei, não gosto do Metallica. Eu acho até curioso, porque, tipo assim, aqui no Brasil hoje, você vê em todos os bares rocks aqui, na maioria, não digo só em Foz do Iguaçu, no geral, no Brasil, a gente vê muito isso, né? E eu acredito que lá no Paraguai não tenha tanta banda cover assim, né? Tem, mas não tanto. Tem, mas não tanto. Não tanto. Sabe, eu li um comentário do site do Peru, falando que o Paraguai tem uma das melhores cenas underground da América Latina. E é muito bom isso para nós. Mas não só para o Paraguai. Porque, imagina, a gente está tocando tudo junto, né? Banda brasileira tem tocando no Paraguai, banda paraguaia está tocando no Brasil. Geralmente no metal, por sorte, não está tendo toda a discriminação nesse negócio de país, que é muito bom, né? Porque a gente insiste nisso. Mas é tudo igual, cara. Se você é de São Paulo e vai para a Europa, você é sul-americano, você não é brasileiro. Você é aquele do continente do sul. Então a gente é tudo igual. E, bom, por sorte, tá tudo misturado hoje, tá tendo aquele circuito, isso que é importante, o circuito das bandas.
Aí a galera quebrou, vai sair, os que não são tão bons vão ficar, mas vão estar sempre rodando aí. A galera só quer isso, a galera quer tocar, a gente quer tocar também. Não podemos fazer mais profissionalmente dentro do possível, mas queremos tocar sempre. Bacana, agora olha só, o Ítalo Fritzen falou que Semblante, a Semblante que sofreu um acidente. Semblante, a banda do. Me ajuda aí, Ítalo, qual que é o nome daquele cara lá que é do dono do bar lá, o Blood Bar? Eu tô esquecendo o nome. Pô, audiência em Pato Branco, cara, longe, Pato Branco pra gente. A gente achava que era perto, cara. A gente ficou louco uns 10 anos. A gente achava que era perto o Pato Branco, é longe. A Londrina foi um show muito bom. Londrina foi uma semana depois da Bolívia. E Londrina foi uma experiência muito boa. Londrina foi um show assim, foi bem legal. Foi um show pequeno, mas a galera quebrou tudo, cara. Assim, acabou o show depois. Tinha banda que tocaram depois da gente, mas aquele show, aquele momento que a gente tocou foi incrível, foi muito bom. Ô Betão, o que você falou aqui do Mil Réis? Eu falei que o Mil Réis não faz cover, porque o Mil Réis resolveu que eles fariam música própria, por quê? Porque segundo o pessoal do Mil Réis, eles não sabem fazer cover. Eu queria mandar um abraço para essa galera aí, o meu grande brother, o Lucas Moriano, né? O nosso candidato a prefeito aqui da próxima eleição. Sério? Não, isso é uma zoeira. Eles criaram uns vídeos aí na internet aí com o candidato, né, prefeito Lucas Moriano. Falando nisso, eu conheci o prefeito de Florianópolis. Conheci no show do Ozzy Osbourne, o cara metaleiro pra cacete. A gente tava muito de Santa Catarina, por exemplo, o estado, né? Muita gente boa, tem uma banda de thrash metal também, e tocou com a gente num festival chamado Bowie Rock. A gente foi o primeiro festival que a gente tocou bem longe de casa mesmo, que foi lá em Floripa, foi muito bom. Muito importante tocar em lugares que tem muitas bandas. Imagina, quase a gente tocou com Vulcano, Chacal, Claustrofobia, Torture Squad, Sepultura, Megadeth, que mais? Orcas. Da Argentina. Não, as bandas paraguaias que eu não vou esquecer nunca da banda paraguaia. Steel Rose, que eu acho que é a melhor banda de heavy metal das Américas. Nem nos Estados Unidos tem uma banda, na minha opinião, com nem eles, eu gosto muito. Slow Agony, que também tocou. Funeral, que tem uma etapa muito prolífera, outra etapa que não é boa de lembrar. Mas Funeral é grande banda. Lowride, pioneira do metal paraguaio, que agora voltou. Eu chamei eles para voltar, porque eu estou muito orgulhoso disso. Eles tocaram no Curitiba Metal Fest, no nosso show, para mais de 1.000 pessoas, um show underground no Paraguai. Isso é um trunfo, cara. Uma coisa que eu me sinto muito feliz. Bacana, vamos ouvir mais um pouquinho de rock and roll aqui, daqui a pouco a gente vai voltar, que tem bastante gente mandando mensagem aqui. Vamos lá, galera, daqui a pouco a gente volta com o Quasar para mais um bate-papo.